Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia ou boa noite, seja o horário que vocês estiverem assistindo esse vídeo. Meu nome é Wellington, professor Well, da casa, professor do curso de Direito Processual Civil 3 do turno noturno, e eu atual coordenador do Núcleo de Assistência Judiciária da nossa FDF. E eu estou aqui nesse segundo vídeo, talvez você não tenha assistido o primeiro ou tenha começado por esse. De toda forma, são dois vídeos que eu me propus a fazer, para auxiliar nesse projeto da nossa coordenação de pesquisa da faculdade, no sentido de auxiliá-los na elaboração do seu trabalho de conclusão de curso. Bom, pessoal, o tema desse vídeo de agora é a diferença entre um artigo científico e uma monografia. E no sentido de explicar para vocês o que é um texto científico. Então, em primeiro lugar, eu vou convidá-los a assistirem a aula sobre o que é fonte bibliográfica. Porque na aula da fonte bibliográfica eu já dou um tom daquilo que vem a ser considerado científico ou não para fins de elaboração de um trabalho de conclusão de curso. Eu vou começar, primeiramente, diferenciando o que é um artigo do que é uma monografia. Então, nós temos gênero para um trabalho de finalização de curso, o famoso TCC, Trabalho de Conclusão de Curso. O TCC, em algumas faculdades, se subdivide. Ou você entrega uma monografia, ou você entrega um artigo científico ou um relatório, enfim. Mas vamos focar na FDF. A FDF estabelece que ao final do curso de direito, você precisa então entregar um trabalho de conclusão a respeito de uma temática. Esse trabalho de conclusão pode ser uma monografia, pode ser um artigo científico. Qual a diferença entre um e outro? Pessoal, a última delas, que é a última que vocês vão considerar, eu já vou começar explicando assim, é o número de páginas. Por favor, não escolham um artigo científico porque você viu lá que o número de páginas do artigo científico é no mínimo 12, no máximo 30, versus a monografia, que é pelo menos 40 e não tem um limite máximo, mas a gente fica ali mais ou menos umas 100 páginas. Não escolha o artigo científico só porque ele tem menos páginas do que a monografia. Isso é um grande erro, porque o artigo científico tem um grau de complexidade e de profundidade que a monografia normalmente não tem. Então, se você não quer trazer profundidade científica para o seu trabalho, é melhor que você elabore uma monografia, que não é que ela não seja científica, ela é, mas o grau de profundidade científico é bem diferente daquele do artigo. Muitos alunos têm a tendência de escolher o artigo achando que por ter menos páginas vai ser mais fácil de fazer. Erro crasso, pessoal. Não escolham um artigo por isso. Escolham, em primeiro lugar, feita a reunião e a orientação com o seu orientador, orientadora, ele te auxilia naquilo que você vai escolher fazer. Em segundo lugar, sabendo o que é um e o que é o outro. Tradicionalmente, nós fazemos monografias. Eu, quando terminei o curso de Direito, só tinha a opção de fazer monografia. Na minha faculdade, só tinha essa opção. Então, eu precisei elaborar uma monografia. Hoje, nós temos faculdades que possibilitam ou um relatório, ou uma monografia, ou um artigo científico. A Faculdade de Direito de Franca possibilita ou a monografia ou o artigo científico. Vejam, o que vai me dizer qual dos dois eu vou escolher? O grau de profundidade e o tema que você se propõe a realizar. Se você decidiu que você quer fazer uma revisão bibliográfica ou uma análise documental mais aprofundada sobre um tema, isso vai te tomar tempo e tomar tempo de pesquisa e de citação, você vai fazer uma monografia. Vou dar um bom exemplo aqui. Quero pesquisar projetos de lei realizados depois da nossa Constituição Federal a respeito da improbidade administrativa. Decidi que eu quero pesquisar tudo que o Congresso sobre improbidade, decidiu elaborar, né, sobre improbidade administrativa no pós-Constituição de 88. Veja, você vai pegar suas palavras-chave, vai jogar lá na busca do nosso Congresso, né, da Câmara e do Senado, e vai aparecer um monte de documento, vários projetos de lei,
dentro desse assunto e assim sucessivamente. Isso, pessoal, vai te tomar tempo de análise desses documentos. Você vai precisar fazer uma tabela, você vai precisar ter um critério de análise e assim sucessivamente. Critério de inclusão, critério de exclusão, para você construir a informação que você quer construir. Quando você se depara com uma situação que você vai precisar trabalhar muito a categorização e a pesquisa bibliográfica ou documental, é fundamental que você escolha uma monografia, onde você tem tempo e espaço para isso. Outro bom exemplo de uma monografia. Vou escolher um tema que não é um tema tensionado, ou seja, não necessariamente há uma problemática muito atual ou muito tensionada sobre aquilo, é um tema mais ou menos pacificado, mas eu gostaria de fazer uma revisão sobre esse tema. Então vamos pensar, ainda seguindo aqui na ideia da improbidade. Gostaria de pesquisar o dolo e a culpa nos atos de improbidade administrativa. Hoje, pessoal, com a reforma de 2021, prevalece que os atos de improbidade precisam ser dolosos e o dolo precisa ter um elemento essencial, precisa ter um elemento específico de agir. Então, você precisa agir com dolo de praticar uma improbidade. Não basta o dolo genérico, precisa de um dolo específico. A gente caminhou legislativamente para alcançar essa conclusão. Há muitas críticas a essa conclusão e eu decidi que eu quero fazer uma revisão bibliográfica documental sobre esse tema. Basicamente, eu vou procurar livros sobre improbidade administrativa, nós temos diversos livros sobre isso, e eu vou analisar legislações. Vou analisar desde quando a gente começou a dispor sobre isso até a atualidade com a lei, com a alteração da lei de 2021. Isso vai me tomar tempo, vai me tomar uma revisão, uma análise de revisão de bibliografia, e eu quero no final apresentar uma conclusão para mostrar para o meu leitor como que a gente chegou onde a gente está. Vocês entendem que a gente não tem uma problemática muito tensionada? Basicamente, o que eu estou fazendo é uma revisão, uma categorização de autores e documentos sobre aquele tema, e eu vou alcançar uma conclusão sobre isso, uma revisão de bibliografia, uma revisão de literatura. Se eu estou me propondo a fazer isso, eu posso fazer mais citações diretas, eu posso trazer muitos autores sobre aquele assunto, eu posso trazer análises comparativas, eu posso trazer tabelas maiores. Então, eu vou fazer uma monografia, onde eu tenho tempo para isso e onde o tensionamento científico não é tão grande quanto no artigo. Então, a monografia, pessoal, ela serve mais quando eu estou fazendo uma análise documental, entrevistas, quando eu estou me aprofundando documentalmente ou bibliograficamente numa revisão teórica, numa revisão de literatura. Aí eu me utilizo de uma monografia. Por outro lado, se eu decido fazer um artigo científico, eu preciso me aprofundar cientificamente e na problemática que vai fazer nascer uma hipótese. E essa problemática precisa estar tensionada na pesquisa. E para eu descobrir isso, eu preciso ir atrás do estado atual da arte. Mais uma vez, eu convido que vocês retornem lá na minha aula de fonte bibliográfica para entender mais ou menos o que é o estado atual da arte. Então, pensem no tema da improbidade. Eu gostaria de pesquisar improbidade administrativa, mas eu queria pesquisar improbidade administrativa no ponto da crítica a respeito dessa mudança da possibilidade da improbidade culposa para a improbidade somente dolosa. E eu queria pesquisar o que o STF entendeu sobre isso e no voto, como que ele alcançou essa conclusão. Para eu saber se tem algum ministro que entendeu diferente e eu trabalhar essa divergência dos ministros. Vejam, percebem que o tema está bem recortado e a gente está dentro de uma temática bem mais tensionada no ponto da minha pesquisa? Aí eu vou para o artigo científico. Aí, pessoal, eu não vou perder tanto tempo contando o que é improbidade, o que é dolo, o que é culpa, o que é dolo específico, o que é dolo genérico, porque eu já sei onde eu quero chegar. Então, eu faço uma rápida revisão bibliográfica sobre a improbidade e vou direto ao ponto, vou direto ao problema. O ponto está mais tensionado, aí eu vou usar um artigo científico.
No artigo científico, eu vou fazer bem menos citações diretas e bem mais citações indiretas. No artigo científico, é fundamental que eu trabalhe bem mais artigos científicos nas minhas fontes bibliográficas do que referencial bibliográfico decorrente de livro. Por quê? Porque o tema está tensionado, eu preciso saber o que está sendo pesquisado agora sobre esse assunto. Então, o artigo científico ele tem mais profundidade científica e problematizada sobre aquele tema que eu me propus a pesquisar. Significa que se eu faço uma monografia, depois eu não posso transformar ela em artigo? Nada disso. Você pode fazer uma monografia e depois publicar isso em forma de artigo, mas aí você vai ter que transicionar ela para o artigo, a monografia para o artigo. Isso significa que você vai diminuir. E aí, para diminuir, você vai focar no problema, vai fazer menos citações diretas e mais citações indiretas, e vira um artigo. No artigo, você não se preocupa tanto com a parte da revisão teórica histórica, você traz a revisão, mas não é uma preocupação. E você se preocupa mais com o caráter científico que decorre de artigos, que eu vou utilizar na elaboração desse trabalho. Essa é a grande diferença entre um e outro, entre a monografia, entre o artigo científico. Eu vou escolher o artigo científico quando eu tiver uma impressão, e quem vai me ajudar? Meu orientador, minha orientadora. Eu tenho uma impressão de que o meu tema é um tema tensionado, é um tema problematizado na pesquisa. Disso surge uma hipótese. Eu percebo isso. Então, eu gostaria de desenvolver mais profundamente e depois publicar. Vou para o artigo. Eu tenho uma impressão que o meu tema é um tema puramente teórico. Eu só quero revisar aquilo dali para contar para o meu leitor como que a gente chegou onde a gente está. Eu quero fazer um estudo sobre os projetos de lei, eu quero entrevistar, eu quero categorizar essas entrevistas e depois alcançar uma conclusão. Vejam, me parece que você está muito mais enviesado com uma monografia. A monografia, pessoal, tem diversos elementos pré-textuais e o mínimo delas são 40 páginas. O artigo científico tem bem menos elementos pré-textuais. Na verdade, o elemento pré-textual do artigo científico é puramente o resumo, as palavras-chave, o abstract, keywords, e aí você já vai para a introdução. E ele é corrido. Na monografia, você seleciona página por página. O artigo científico na nossa faculdade, se eu não estou enganado, tem o mínimo de 15, no máximo de 30 páginas. A monografia, mínimo 40, não tem máximo, mas a gente trabalha ali com um limite de mais ou menos umas 100 páginas. Podendo ser mais, podendo ser menos, desde que se limite ao mínimo exigido. Vejam, a gente vai utilizar a monografia, então, quando a revisão é mais teórica e menos problematizada, numa tensão de pesquisa. E a gente vai usar mais o artigo quando o teórico já está resolvido. E eu quero trabalhar um problema de pesquisa dentro daquela teoria. Eu quero tensionar a minha pesquisa a partir do viés teórico. Aí eu vou para o artigo. Nunca você vai escolher o artigo só porque tem menos páginas, porque você corre o risco de não aprofundar o suficiente e isso ser cobrado de você numa banca. E aí você não ganha ponto ou perde pontos porque você não aprofundou como se esperava o artigo científico. Da mesma maneira que você pode ser perguntado do porquê que o seu tema, que é tão tensionado, você resolveu fazer em forma de monografia. Se não era melhor ter feito um artigo. Então é bom a gente pensar nisso antes de decidir o que você vai elaborar, e é de suma importância que o seu orientador, sua orientadora, esteja junto de você nesse momento para te auxiliar na melhor escolha que você possa fazer. Então, essa é a diferença entre um artigo científico e uma monografia. E o que é um texto científico? Rapidamente falando. O texto científico, pessoal, é o trabalho de conclusão de curso. Você não pode não fazer um trabalho científico. Acontece que a monografia é menos científica do que o artigo, mas ela é científica. Um texto científico é aquele que advém de uma fonte científica, o que significa que a minha fonte bibliográfica ou documental tem que ser científica. E o que é fonte científica para bibliografia de livro? Cursos. Você vai descartar manual, vai descartar resumo, vai descartar esquematizados, porque esses livros são livros simplificados, feitos para revisar para uma prova de concurso ou de graduação. Você vai priorizar cursos.
Curso de Direito Processual Civil, volume tal. Vejam, isso está aprofundado, são perspectivas de vários autores, são perspectivas mais atualizadas, são aprofundamentos teóricos. Então, esses são os documentos que eu vou usar na referência bibliográfica de livros. Referencial bibliográfico de artigos. O que é científico para fins de artigos? Aquilo que advém de plataformas científicas. Quais que a gente vai considerar aqui para fins de elaboração de trabalho de conclusão de curso? Portal de periódicos da CAPES e Google Acadêmico. O que, que eu não vou considerar? Blogs, notícias, G1, Globo, UOL, BOL. Isso não é documento científico. Redes sociais, etc. Fontes duvidosas não são consideradas fontes científicas. Fontes produzidas de forma unilateral, ainda que seja do G1, feito por um repórter renomado, não é fonte científica. A fonte científica está num lugar científico. O lugar científico é a plataforma de periódicos da CAPES, que vai te direcionar para diversas revistas que são chanceladas pela CAPES, ou o Google Acadêmico, que vai te direcionar para documentos que são institucionais científicos. Isso é fonte científica bibliográfica de artigos. E a fonte documental? O que pode ser considerado científico em termos documentais? Aquilo que é oficial. Lei decorrente do Senado, projetos de lei decorrentes da Câmara, do Senado, do nosso Congresso, documentos institucionais de centros de pesquisa, IBGE, IPEA, IBCCRIM, ministérios, tudo isso todos esses locais produzem documentos, esses documentos são fontes institucionais que você pode usar e são consideradas científicas. Documentos da ONU, documentos produzidos por organizações de pesquisa científica. Tudo isso são documentos, normas, resoluções do CNJ, do CNMP. Tudo são documentos que você pode aportar na sua pesquisa e eles são considerados fontes científicas. O que, que não é científico? O documento X produzido unilateralmente, sem caráter científico, sem métrica, sem nada, que você tirou lá do blog tal, do fulano de tal, que ninguém sabe quem é. Veja, pessoal, se você traz uma situação como essa, você perde credibilidade de pesquisa, você perde caráter científico, e isso pode vir a prejudicar o seu trabalho. Então, tanto a monografia quanto o artigo são científicos. Só que a monografia vai trabalhar melhor um aprofundamento de revisão, ao passo que o artigo vai trabalhar mais uma problemática tensionada, atualizada, da qual decorre uma hipótese de pesquisa. Em ambos os casos, você está produzindo ciência, em ambos os casos, você só pode procurar fontes oficiais para citar, mas são lugares totalmente diferentes. Para você ter melhor orientação sobre qual dos dois utilizar, pessoal, é fundamental o diálogo com o orientador, com a orientadora, e quaisquer dúvidas que vocês tiverem no momento da elaboração dos elementos, etc., lembrar que a Faculdade de Direito de Franca traz um documento que é um manual de elaboração de trabalho de conclusão de curso, que está lá no nosso site, na aba Documentos Institucionais. Você encontra esse manual excelente, elaborado pelo nosso pedagógico, com a coordenação de pesquisa, que vai auxiliar vocês no passo a passo. Fora disso, nós temos aí nossos orientadores para isso e contem sempre comigo, estou sempre à disposição para o que vocês precisarem. Desejo, então, bons estudos, bom trabalho e sucesso na elaboração, na conclusão dessa etapa da vida de vocês. Grande abraço e até mais.